E aí pessoal, Dan aqui com mais um vídeo e hoje para responder uma pergunta bem simples. O Apple Arcade, ele vale a pena? Em primeiro lugar, é claro, o que é o Apple Arcade? Ele nada mais é do que uma plataforma de jogos. E aqui eu vou colocar algumas aspas, mas você pode imaginar ele como sendo um tipo de Netflix de jogos. Então funciona assim, você paga um valor mensal para a Apple, como se fosse um Spotify, Netflix ou outro serviço de streaming, e daí em troca a Apple te oferece uma biblioteca de jogos que você pode baixar e jogar à vontade, desde que você esteja pagando esse valor mensal. Uma coisa muito importante, existe uma biblioteca específica de jogos que está dentro do arcade, então você não vai poder aí pagar R$ 9,90 e jogar qualquer jogo da App Store. Existe uma biblioteca de jogos específicas que você vai poder jogar. E daí, dentre esses vários jogos, você pode baixar, jogar um jogo por um tempo, e daí depois você pode deletar ele, e se você quiser, você pode baixar de novo. Enfim, desde que você esteja aí pagando o serviço, você pode usar ele do jeito que você quiser. E como eu já estou usando o serviço aí já faz alguns meses, eu vou te passar aqui alguns pontos positivos e alguns negativos. Isso vai levar depois para eu te falar se vale a pena ou não pagar o Apple Arcade. E começando sempre aí por pontos positivos, o primeiro deles é a biblioteca de jogos. Então, apesar de não serem todos os jogos da App Store que estão disponíveis no arcade, esse catálogo já conta com mais de 100 jogos exclusivos. Então, eu acredito que a Apple tem uma parceria com os desenvolvedores que o que tiver no Apple Arcade não vai estar em mais nenhum lugar. Então, provavelmente, você nunca vai encontrar esses jogos, por exemplo, no Android, o que é bem diferente de todos os outros jogos que tinha antes na App Store. É claro que da mesma maneira que existem milhares de apps ali na App Store e poucos são úteis, aqui com os jogos é a mesma coisa. Dessa biblioteca aí de mais de 100 jogos, eu pelo menos achei por volta de 4 ou 5 que eu gostei. Então são jogos aí que eu jogo no dia a dia. E já aproveitando, eu vou deixar essa lista de jogos aqui na descrição, caso você tenha interesse. E também vou colocar o endereço aqui na tela, que provavelmente vai ser danmori.com.br/Apple Arcade, que lá eu também vou deixar uma lista e sempre vou atualizar com jogos que eu vier a jogar e também gostar. Então todas essas recomendações vão estar lá nesse site. E o segundo ponto positivo é que todos os jogos que estão no arcade, em primeiro lugar, eles não têm nenhum anúncio, e em segundo, você também não vai ter nenhum daqueles itens que você pode comprar dentro do jogo. Então é só baixar o jogo que você vai ter a experiência completa dele, sem nenhum pagamento adicional. O terceiro ponto positivo aqui é que todos os jogos são multiplataforma. Então você pode jogar ele no macOS, iPadOS, iOS ou no tvOS. Então você pode jogar aí seus jogos em qualquer dispositivo que você tiver da Apple. Isso já nos leva aí para um próximo ponto, que é a continuidade. Então, se você começar a jogar aí seu jogo na Apple TV e tiver que sair de casa e levar o seu iPhone, então o progresso que foi feito enquanto você estava ali na Apple TV, ele vai seguir a partir daí no seu iPhone. E o mesmo vale para todas as plataformas. Se você continuar no iPhone e depois chegar em algum lugar e quiser jogar no seu Mac, você vai conseguir tranquilamente. E um detalhe importante aqui é que para isso especificamente acontecer, você vai precisar estar conectado à internet. Então, vamos dizer aí que você estava na Apple TV e jogou bastante lá e completou metade do jogo. E daí você foi e quis jogar no seu iOS. Se o iOS estiver sem conexão, ele não vai conseguir sincronizar com os servidores para continuar o progresso. Então, para isso você precisa estar conectado. E isso aqui já nos leva para o último ponto positivo, que é a questão que você pode jogar tanto online quanto offline. Isso aqui é um ponto positivo muito bom. Então, pelo menos no site da Apple, ela está dizendo que você pode jogar jogos online e offline. E aqui eu vou acreditar que isso vale para todos os jogos. Porém, eu não tenho certeza sobre isso. O que eu sei é que todos os jogos que eu joguei até agora, isso foi possível. Todos eles eu consegui jogar offline. E isso é uma ótima notícia para você que também vive no metrô. Afinal, lá não tem sinal, então isso aqui com certeza é algo que vai te ajudar bastante. Afinal, não tem tantos jogos assim que você consegue jogar offline. Porém, em todos que eu testei até agora no arcade, isso foi possível. Agora, pontos negativos. E aqui eu só tenho dois, isso que é até surpreendente, afinal o Apple Arcade é um serviço novo da Apple e ter apenas dois problemas para mim foi até que surpreendente, mas vamos falar sobre eles. O primeiro é que de fato o Apple Arcade ele tem suporte a controles, tanto do PS4 quanto do Xbox One. Porém, esse suporte aí ele é limitado e também inconsistente. E o que eu quero dizer com isso? A parte do limitado ela acaba se explicando por si só, porque nem todos os jogos têm suporte para o controle. E a parte do inconsistente é que às vezes o mesmo jogo ele tem suporte para o controle no iOS, porém no macOS ele não tem suporte. Isso acaba sendo algo meio estranho, porque normalmente aí você se acostuma a jogar com o controle em uma plataforma, mas quando você vai mudar você não tem esse suporte. Então essa inconsistência aí é algo a se considerar. E outra coisa que eu considero aqui inconsistente é que às vezes um jogo ele está escrito que não tem suporte para controle, mas se você testar e jogar com controle, ele funciona normalmente. Então, talvez esse seja um ponto positivo ou negativo, enfim, você decide. Mas o fato é que esse serviço aqui, ele ainda é novo, então provavelmente esse ponto aqui é só uma questão da Apple ajustar a sua App Store e colocar ali quando tem suporte ou não mais corretamente.
O meu segundo ponto negativo aqui talvez seja um pouquinho mais sobre a minha expectativa e também sobre a minha visão do Apple Arcade. Porque eu pessoalmente vejo o arcade como uma tentativa da Apple de substituir o console. Não substituir de fato, mas de trazer uma experiência como se fosse de console. E para mim, o primeiro ponto aqui, para isso acontecer, seria que todos os jogos eles teriam que ter suporte 100% para controle. É muito difícil ver uma experiência de console sem ter esse suporte em toda a plataforma. E o segundo ponto é que, pelo menos para mim, quando eu olho os novos iPhones, iPads e Macs, e mais uma vez, as versões novas, eu tenho certeza que todos eles conseguiriam rodar um jogo a nível de console. Então, se a gente pegar aí o Nintendo Switch, por exemplo, eu acredito que todos os jogos que rodam ali rodariam nos dispositivos da Apple. Talvez não na Apple TV, mas nos outros com certeza rodaria muito bem. Então, a segunda coisa que falta aqui para mim são a questão dos desenvolvedores de fato pegarem e fazerem jogos que tenham sensação de console. E talvez o jogo aí que mais me lembrou console foi o Oceanhorn 2. E ele meio que lembra, entre muitas aspas, Zelda Ocarina of Time. Mas, mais uma vez, entre muitas aspas. Mas eu, como desenvolvedor, eu tenho certeza que pode ser explorado muito mais aí da plataforma para fazer jogos que de fato pareçam de console. Mas, infelizmente, a gente ainda não está nesse ponto. E agora, preço. E se você nunca experimentou o Apple Arcade, ele tem um período de testes inicial. E a partir daí, ele custa R$ 9,90 por mês. Uma pergunta que provavelmente vai surgir é o que acontece se eu parar de pagar o Apple Arcade. E eu pessoalmente fiz isso, eu assinei o Apple Arcade, daí eu vi que eu não estava jogando tanto. Eu parei de assinar por um período e depois eu voltei a assinar. Então você vai lá, assina o Apple Arcade e baixa vários jogos. E daí você para de pagar. O que acontece é, vamos dizer aí que você assinou no dia 1º e parou de pagar no dia 15. Então a Apple já não vai cobrar a próxima vez, mas ela também vai te dar aqueles últimos dias aí que você tinha. E daí, depois que passar esses 15 dias, você simplesmente não consegue mais acessar o jogo. Então, é bem simples aqui. A única coisa é que o jogo continua lá instalado. Então, se você quiser liberar o espaço, você vai ter que deletar manualmente esses aplicativos. E a parte interessante aqui, e eu acredito que isso vai funcionar com todos os jogos, porém eu só testei isso com uns 5 jogos mais ou menos, é que depois que eu voltei a assinar o Apple Arcade, o meu progresso ele estava salvo. Então, tudo que eu já tinha jogado, ele continuava lá no mesmo ponto que eu deixei quando eu parei de pagar. E agora, a hora da verdade. Depois de tudo que eu falei, vale a pena você assinar o Apple Arcade? E aqui a minha resposta é um pouco diferente. Ele vale você experimentar. Então, como eu disse, o bom desse serviço é que você vai ter um período de teste, que você vai poder ir lá, ver o catálogo de jogos, baixar alguns e ver se você gosta. E depois disso, querendo ou não, ele é um serviço barato. Ele custa R$ 9,90 por mês. Então a minha experiência foi que eu assinei, porém eu vi que eu estava sem tempo, sem conseguir jogar, e daí eu parei de assinar e depois eu voltei a assinar. E isso é algo que você pode fazer tranquilamente, você pode assinar e parar quanto você quiser. Essa é uma das grandes vantagens de ter um serviço desse tipo. Eu pessoalmente, sendo sincero aqui, a minha tendência é que eu vá parar de assinar o Apple Arcade, principalmente pelo fato de que eu não jogo mais tanto no meu dia a dia. Eu tenho feito outras coisas, como tenho lido, ouvido mais música, enfim, eu não tenho jogado tanto assim. E o tempo que eu reservo para jogar, que normalmente é mais pro fim da noite, eu jogo no Nintendo Switch, porque é outra história, é uma outra plataforma e é uma qualidade de jogo muito superior. Porém, tem outra questão, que é o preço do Nintendo Switch e dos jogos do Switch, que são muito caros, e se você não tem essa possibilidade, talvez o Apple Arcade seja uma ótima opção para você. Vale a pena você testar e ver o que você sente da plataforma. E daí você decide se você vai continuar jogando ou não. Porém, com certeza, eu recomendo aí você usar o período de teste para você avaliar esse serviço. E para você que já assina, ou para você que vier testar aí o Apple Arcade, deixe seus comentários aqui embaixo, porque eu quero saber se você gostou ou não desse serviço oferecido pela Apple, e principalmente da qualidade dos jogos. E é claro, também deixa aqui embaixo quais são os seus jogos favoritos. E para você que ainda não assinou e ficou alguma dúvida ainda depois desse vídeo, deixa aqui também nos comentários abaixo que eu vou responder a maioria de vocês que eu conseguir. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha sido útil para você. E como sempre, se você gostou, deixa o seu like aqui pra mim, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações. Até a próxima. Fui!